A paz do Senhor. Tem alguém por aí? Se tiver alguém, vai falando oi. E a gente hoje vai dar continuidade ao nosso projeto, aprendendo com as mamães da Bíblia não tão conhecidas. Então a gente vou aguardar para ver se mais alguém vai entrar. A gente vai dar início. A gente iniciou um pouco atrasado, mas para a gente começar já, sem demora. Tia Ana Paula, Paz do Senhor. Tia Ana Paula, seja bem-vinda. Todos que estão por aí, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início sem demora, porque já estamos atrasados. Então, hoje a gente vai aprender com mais uma mamãe da Bíblia não tão conhecida, né? E essa mamãe, a gente não sabe o nome dela, porque a Bíblia não relata, mas nós sabemos que ela é uma viúva. É a viúva de uma cidade de nome Sarepta. Essa Sarepta era de Sidom. E Sidom, quem era o rei de Sidom? Olha que interessante. Era Etibaal, que era o pai de Jezabel. As crianças que estão assistindo se lembram, né, crianças? Jezabel era que era a rainha muito má, esposa do rei Acabe, que era o rei de Israel. Então nós vamos ouvir sobre essa história dessa viúva, né? Então vamos começar, vamos ler um versículo aqui na Bíblia, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler só 2 versículos, que é o 8 e o 9, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Nós vamos falar dessa viúva, mas antes de falar da viúva, nós temos que voltar um pouquinho só no tempo para falar de um profeta, né? O profeta Elias. Elias, ele foi levantado pelo Senhor numa época em que Israel estava toda corrompida, né? Eles estavam vivendo um declínio total, moral e espiritual. Eles começaram a adorar os deuses de Jezabel, Baal, o deus Baal, e não faziam mais nada do que o Senhor queria. Então, nesses períodos, a gente vê que o Senhor ele faz alguma coisa para que o povo retroceda. A gente vê que desde os primórdios, né? Lá quando o mundo estava corrompido, Deus mandou o dilúvio e aí acabou com todas aquelas pessoas para que se renovasse, para que aquelas pessoas viessem a obedecer. E assim foi acontecendo sempre. E Deus mandava as orientações, Deus pedia para que eles fossem obedientes, mas ainda assim o povo era desobediente, deixava de seguir os caminhos do Senhor muito facilmente para seguir a deuses, né, a deuses pagãos. E naquela época Israel não foi diferente, Israel estava vivendo esse declínio. Deus levantou um profeta chamado Elias, para que ele fosse até o rei Acabe, até a rainha Jezabel, para dizer que pela voz dele, o que Deus havia falado para ele. Pai do Senhor, Maria, vocês vão falando de onde vocês estão falando. Suzilei, Pai do Senhor, Tia Cleide, Pai do Senhor, Pastor Roberval, paz do Senhor a todos que estão aí. Então esse profeta Elias, ele foi até o rei, ele foi corajoso, porque o Senhor havia mandado que ele fosse. E disse que não choveria mais naquela terra, que não haveria chuva por 3 anos. E isso, Deus mandou que ele falasse que ele fosse para um ribeiro de Querite, e que ele ficasse lá habitando, né, nesse local. Que ele ia beber do ribeiro, né, das águas desse ribeiro, e que os corvos levariam para ele alimento. E os corvos levaram alimento, pão e carne, de manhã e à noite. Então ele foi alimentado, e nesse local ele bebia a água do ribeiro. Mas aí a chuva não veio, né? Então o ribeiro secou. Ele secou totalmente. Não havia mais água para o profeta. Então o Senhor ordenou a ele que ele fosse até uma cidade chamada Sarepta, que lá ele tinha ordenado a uma viúva que o sustentasse. Uma viúva. Eu imagino que em Israel havia muitas viúvas, mas o Senhor não mandou a nenhuma dessas viúvas, não mandou o profeta naquele lugar. Porque Israel realmente estava corrompida, as pessoas já estavam servindo a outros deuses
e porque elas queriam servir a outros deuses. Elas conheciam a palavra, mas elas queriam servir a outros deuses. E Deus mandou ele a essa viúva. Não era uma viúva de Israel, era uma viúva estrangeira. Ela provavelmente não conhecia o Senhor, ela não obedecia, não andava nos caminhos do Senhor. Mas ele, quando chegou à porta da cidade, ele visualizou aquela viúva. Ela estava catando alguns gravetos para poder fazer seu último alimento. E ele pediu que ela buscasse água para ele, e ela se dispôs a ir buscar a água, mas quando ela estava a caminho para buscar aquela água que o profeta pediu, ele disse para que ela trouxesse para ele pão também. E ela disse que vivia o Senhor Deus dele, que ela não tinha nenhum pão, um bolo, ela não tinha. Ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Uma farinha numa panela e o azeite na botija. Era só o que ela tinha e que ela estava apanhando aqueles gravetos para que ela fizesse um alimento para ela e para o filho dela. E que eles iriam morrer, porque era o que ela tinha, porque a seca já tinha assolado toda aquela região. Não só a Israel, ela tinha assolado todos aqueles lugares próximos. Então, ela não tinha nada além disso. Mas o profeta disse a ela que ela fizesse daquele pouquinho que ela tinha, que ela fizesse uma porção para ele e levasse até ele e depois faria para o filho dela, porque o Deus de Israel dizia que a farinha da vasilha não acabaria e nem faltaria o azeite na botija. E ela teve uma... Então, o que a gente aprende hoje com essa mãe? Porque ela era mãe, ela tinha um filho que estava lá esperando ela levar os gravetos para fazer aquele bolo, para que eles comessem e morressem, porque não tinha mais alimento. Temos com essa mãe uma ação que às vezes nós, enquanto cristãos, não temos. Ela teve fé, porque até aquele momento ela só tinha a palavra do profeta, que ele disse que o Deus de Israel, que era o Deus que ela não conhecia, não deixaria acabar nem a farinha da vasilha e nem o azeite da botija. Ela poderia duvidar, mas ela creu, ela acreditou no que o profeta disse. E às vezes nós, enquanto cristãos, precisamos refletir sobre o que essa mulher, essa viúva fez. Ela colocou o pé mesmo sem saber se teria chão para ela pisar. Ela pensou, ela tinha o filho dela lá em casa que precisava de alimento, mas ela creu que o Senhor daria provisão. E às vezes muitas vezes nós, servas do Senhor, ministras de crianças, muitas vezes o Senhor nos pede um final de semana e nós não abrimos mão do nosso final de semana, porque tudo é prioridade, as nossas coisas são prioridades, o nosso querer é prioridade, porque nós temos que organizar alguma coisa, porque precisamos fazer isso ou aquilo. E nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus do tempo, Ele é o Deus do ouro, Ele é o Deus da prata. É Ele que dá a provisão. Então nós precisamos aprender hoje com essa viúva de Sarepta, que nós precisamos ter fé no nosso Deus. Nós precisamos dispor quando Ele nos chamar, porque Ele nos chama a todo tempo. Às vezes a gente fica vendo tantas situações que a gente precisa agir, a gente precisa fazer algo. E nós ficamos como Maria. Nós ficamos como Marta, nós ficamos muito ocupados como Marta e esquecemos de estar aos pés do Senhor. E nós precisamos aprender a estar aos pés do Senhor. Então essa viúva nos ensinou uma ação de fé. Ela teve fé naquele profeta. Ela creu que ele faria realmente aquilo que ele se propôs a fazer, que ele disse que aconteceria. Ela creu naquele Deus que ele estava mostrando. E hoje não é diferente. As pessoas vão olhar para mim, elas vão olhar para você e elas vão ver se realmente nós somos servos do Senhor, se nós realmente estamos praticando tudo aquilo que nós pregamos, se nós estamos vivendo isso. Às vezes nós falamos assim, olha, fica calmo, vai dar tudo certo, mas no momento da dificuldade das nossas vidas, nós nos desesperamos, nós não temos a fé necessária para poder ter calma em meio ao caos. Porque hoje é o que nós vivemos uns dias difíceis.
né? Como naquela época em que Israel estava totalmente com declínio espiritual. As pessoas hoje não estão importando. Nós temos aí uma pandemia onde as pessoas deveriam se chegar mais ao Senhor, mas as pessoas não têm se chegado. Elas têm andado distantes, longe da palavra do Senhor. Mas às vezes elas olham para mim e para você e elas não veem Cristo em nós. Então nós somos responsáveis, como esse profeta. Depois nós vamos ainda prosseguir. E essa mulher, apesar desse milagre, ele fez um milagre, foi um milagre muito grande, porque o azeite realmente não faltou, a farinha não acabou da panela. Ela teve sustento por aquele período de seca, aquele período que não havia alimento para as pessoas. Ela foi sustentada pelo Senhor nesse período. Então agora ela já sabia que esse Deus era muito bom, né? Esse Deus era maravilhoso. Mas o filho dela, ele adoeceu. E essa doença se agravou de tal modo, de tal maneira, que ele veio a morrer. Ele morreu. E ela correu até o profeta e disse para ele o que ela tinha com ele, que aconteceu isso com o filho dela, para lembrar das iniquidades dela. E o profeta Elias, servo do Senhor, ele pegou aquele menino, subiu até o quarto, porque essa viúva, mesmo a gente vendo toda a situação, a gente sabe que ela era uma viúva que não era alguém que tinha tantas posses. Talvez ela tinha uma casa, mas ela não era rica, tão rica, porque ela estava catando gravetos para para comer o último alimento dela. Talvez ela não tinha nem condição de comprar mais alimento. Mas ela sustentou aquele profeta, ela levou ele para dentro da casa dela. Ela colocou ele lá dentro e lá ela sustentou ele. Tudo bem que ele trouxe a provisão, né? Porque ela creu, porque ela teve aquela ação de fé. Mas naquele momento, o profeta Elias subiu com aquela criança para cima, lá o quarto onde ele dormia. E ele se deitou sobre ele 3 vezes. E clamou ao Deus de Israel, ao Deus que pode todas as coisas, para que ele trouxesse de novo vida àquele menino. E o Senhor ouviu a voz do profeta. Ele ouviu que o profeta clamava a ele. E ele trouxe o menino de volta à vida. E quando ele entregou o filho para sua mãe, ela disse que agora ela sabia que ele era verdadeiramente um profeta e que as palavras da boca dele eram verdade. Então, nós estamos precisando ser como esse profeta. Nós precisamos aprender com essa mulher, com essa mãe, que teve uma ação de fé. Sim, ela creu que Deus faria. Ela confiou, mesmo ela sabendo, tirando da boca do filho dela, porque ela estava tirando. Quem de nós, se alguém nos pedisse, olha, dá comida para aquela criança que ela está passando fome, e você tivesse só um restinho na sua casa, você não sabia se ia ter o dinheiro para comprar, se teria condições de ter um outro alimento para dar para o seu filho, que você ia tirar da boca dele para dar para outra criança, mesmo você amando. Eu acho que bem difícil isso acontecer. Não digo que não aconteça, mas é o amor do Senhor que nos faz fazer algo assim. Mas essa mulher, mesmo ela não conhecendo o Senhor, ela teve fé. E a fé move montanhas, a gente sabe disso, que se a gente tiver a fé como um grão de uma mostarda, a gente pede para o monte para ele se transpor e ele se transpõe. Mas hoje em dia tem nos faltado fé. Nós precisamos nos voltar verdadeiramente para o Senhor. As pessoas precisam olhar para nós como essa viúva olhou para esse profeta e viu que verdadeiramente ele não só falava, as palavras na boca dele era verdadeira, porque a ação dele mostrou para ela que sim, que ele era um profeta de Deus, enviado por Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso, ver que nós somos verdadeiramente servos e servas do Senhor. Que as pessoas vão olhar para mim, para você, e não vão ver problemas, não vão ver que nós, às vezes, estamos agindo de uma forma que vai desagradar o Senhor e que vai
fazer com que o nome do Senhor seja ridicularizado por aquelas pessoas que vão fazer essa pessoa aí não serve, não. Ela não serve a Deus, não. Então, se ela serve esse Deus, eu também posso servir do jeito que eu tô, porque tá tudo bem. Então, nós precisamos ter uma postura diferente. E hoje, essa mãezinha aqui, ela nos ensina que nós precisamos ter a fé que move as montanhas. Porque nós estamos buscando, nós estamos passando por momentos tão difíceis, mas às vezes não temos buscado o suficiente. Às vezes nós não cremos que o Senhor está agindo porque pessoas que são cristãs, pessoas que nós amamos estão morrendo. Mas o Senhor está agindo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pode ser que para mim, para você não seja um dia bom. Pode ser que eu perdi alguém que eu amo muito e isso não é bom, é doído. Mas quando eu creio que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, tudo o que acontecer, eu darei graças ao meu Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente fica com a saudade das pessoas que se vão, sim, nós ficamos porque nós somos humanos. Mas nós vamos crer que um dia nós vamos nos encontrar na glória. E isso é o que importa. Importa como nós vivemos aqui e para onde a gente vai. Porque se a gente vai para a glória, e se a gente vai reencontrar com eles na glória para adorar ao Senhor, então tá tudo certo. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas, para que elas queiram esse Jesus, para que elas queiram esse Jesus que mesmo em meio às dificuldades, Ele nos mostra que nós podemos ter confiança, que nós podemos ter fé, porque o que Ele fizer é aquilo que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes nós temos a impressão de que os nossos dias estão tão escuros, tão escuros como o pecado que assola a nossa vida. A gente tem a impressão que tudo se acabou, que não tem mais jeito, que tá tudo tão difícil, a gente não vê a luz. Mas aí a gente precisa se lembrar e falar para as outras pessoas de que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Ele derramou o sangue precioso lá na cruz. E por que Ele derramou o sangue dele? Ele derramou o sangue dele para que o nosso coração, para que a nossa vida tivesse cor. Na verdade, é porque quando o nosso coração ele se torna limpo, branco como a neve, a nossa vida que estava escura, sem luz, ela fica colorida. Sim, nós podemos ter o vislumbre do que será a eternidade. Nós podemos nos lembrar que o céu é o nosso lugar, é a nossa morada, e mesmo que a vida fique escura aqui nessa terra, nós vamos nos lembrar que o sangue de Jesus lá na cruz, derramado, purificou-nos do pecado. E agora nós temos a condição de sonhar com as ruas que são de ouro e os muros que são de cristais, sonhar com aquele lugar onde nós queremos morar, que é o céu. É o lugar onde o Senhor preparou para nós. E a partir daí, quando a gente entende que o nosso propósito nessa terra, que o maior pintor do mundo está desenhando a nossa história de uma forma linda e maravilhosa, nós começamos a crescer. Nós vamos crescer no conhecimento, nós vamos crescer na oração, nós vamos crescer falando do Senhor para outras pessoas, mas não só falando com os nossos lábios, com a nossa boca, mas nós vamos falar através das nossas atitudes, através das nossas ações, porque as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: aí vai um servo do Senhor. Eis aí um profeta, uma profeta do Senhor. E aí as cores que vão sendo pintadas em nossas vidas. Talvez alguns dias serão escuros, sim, serão escuros. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como aquela mulher, que o filho dela tinha morrido. E quando a gente sabe que naquela época, ou qualquer época, quando alguém morria, era fim da linha naquele momento. Jesus ainda não tinha voltado. Ainda não havia essa esperança. E essa mulher também não conhecia a Cristo, ela não conhecia Deus. Ela não sabia nada do Deus dos exércitos. Mas o filho dela ele reviveu. Por quê? Porque o profeta
O Senhor, através daquele profeta, trouxe eles de volta à vida. Então, ela teve uma esperança. Naquele momento, o dia dela clareou. Mesmo que os momentos tivessem sido difíceis, da dor de perder aquele filho. Naquele momento, aquela escuridão que ela estava vivendo. Agora, havia luz novamente nos caminhos dela. Então, o Senhor, ele pinta a nossa história. E ele pinta com as cores mais lindas. Eu sei que mesmo quando vier os momentos difíceis, os momentos de dificuldade, quando os dias parecerem um pouco cinzentos, nós vamos confiar que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa palavra hoje eu trouxe para dizer que você e eu, nós precisamos refletir verdadeiramente esse Deus. Nós precisamos usar a nossa fé de forma genuína, verdadeiramente confiar no Senhor, mesmo que tudo à nossa volta seja caos, seja confusão, mesmo que a morte assole, bata na nossa porta. E isso é muito difícil, nós enquanto pessoas humanas, fracas. É difícil, mas quando a nossa casa está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, nada pode nos abalar. Nós vamos nos entristecer porque somos pessoas humanas, mas nós vamos crer que o Senhor é o Deus da providência. Ele traz mortos de volta à vida. Mas ele vai trazer talvez os nossos mortos para a glória, ele vai trazer eles de volta à vida na glória. E nós temos que crer nisso, porque senão não faz sentido. Se a nossa vida se limitar, a nossa esperança se limitar a essa terra, nós somos os mais infelizes dos mortais. Nós somos os mais infelizes. Então a nossa esperança, ela não se limita aqui nessa terra, porque nós sabemos que aqui nós estamos somente de passagem. E que a nossa vida verdadeiramente que nós vamos viver é a vida eterna. Por isso nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar, nós precisamos demonstrar a nossa fé quando nós orarmos por aquela pessoa que está lá na rua, que está perdida ou que está num leito de hospital e que ainda não teve um encontro com o Senhor, porque é muito pior do que a morte do corpo, é a morte da alma, é a morte na eternidade. Porque morrer aqui, mas renascer na glória com Cristo é maravilhoso. Mas morrer aqui e ter uma morte eterna é muito triste. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos exercer essa fé que o Senhor nos dá todos os dias. Nós precisamos meditar na palavra dele, porque tantos momentos ele nos fala sobre essas ações assim tremendas que ele fez com o seu povo. E por que ele não faz hoje? Será que é ele que não faz hoje ou será que somos nós que não estamos exercendo verdadeiramente a nossa fé, as nossas convicções? Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A nossa terra está doente e talvez falte em mim e falte em você. Se humilhar, clamar, buscar a face do Senhor e nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare a nossa nação, para que Ele sare o mundo. Nós precisamos ter uma ação. Se a gente tem feito tudo de um jeito só, então significa que nós precisamos mudar o jeito de fazer. Fazer da forma que o maior pintor do mundo, que está pintando a nossa história, deseja que nós façamos. Ele quer pintar a nossa história com as mais lindas cores. Ele quer pintar a nossa história com as mais lindas cores, para que a gente tenha direito a um dia a receber a coroa da vida, para que a gente tenha direito a um dia a estar nesse céu lindo, maravilhoso, que é o lugar que eu desejo que a minha família esteja também, que os meus amigos e que as pessoas que eu não conheço, porque eu creio que é um lugar de glória, é um lugar maravilhoso,
é o lugar que eu quero estar. Então nós precisamos demonstrar isso para as pessoas todos os dias. Que nós possamos hoje aprender com essa mamãe desconhecida. Era alguém desconhecida, era alguém que não conhecia a Deus, mas que naquele momento teve fé. Ela teve fé o suficiente para poder tirar da boca do filho dela, para entregar para o profeta, o homem de Deus. E quando ele ressuscitou o filho dela, ela creu verdadeiramente que o Deus de Israel podia todas as coisas e que aquele homem, as palavras da boca dele verdadeiramente tinham vindo do Senhor e eram verdade. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e possam ver que nós verdadeiramente expressamos a presença do Senhor em nossas vidas. O Espírito Santo deve habitar em mim e em você. E que nós possamos, cada dia, meus irmãos, a cada dia, a cada novo dia, analisar a nossa conduta, olhar para dentro de nós mesmos e verificar o que as pessoas estão vendo, o que quem está lá fora está vendo, o que o seu vizinho vê em você, o que seu vizinho ouve na sua casa. Será que ele está vendo você sair todos os dias com a Bíblia na mão, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, mas ele está ouvindo você xingar dentro da sua casa? Ele está ouvindo você brigar com seu esposo, com a sua esposa dentro da sua casa? Ele está ouvindo você gritar com seus filhos? Porque se ele estiver ouvindo tudo isso, ele vai desacreditar que realmente há um Deus que transforma. E talvez por conta da nossa conduta, aquela pessoa, ela vai se afastar, ela não vai querer saber de igreja, porque o que a gente tem visto hoje são pessoas que estão arredias, tem visto coisas dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs e que não vivem uma vida com Cristo. E nós precisamos ser o sal da terra e luz do mundo. Eu e você precisamos expressar verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de nós e analisar que no que a gente está fazendo, o que a minha conduta, o que eu faço, o que eu estou fazendo agora, agrada ao coração do Senhor? Agrada? É da vontade de Deus que eu faça isso? Se cada um de nós começarmos a nos analisar sem ficar olhando para o outro, sem olhar para o pastor, sem olhar para o irmão que está fazendo algo errado, porque quem faz errado não é quem nós devemos espelhar. Nós devemos nos espelhar em Cristo, que foi santo, que foi sem pecado. A gente colocar a vida na presença do Senhor verdadeiramente, as pessoas vão olhar e elas vão querer Cristo, porque elas vão ver diferença. E é isso que nós ensinamos para as nossas todos os dias, que elas têm que fazer as coisas da vontade do Senhor, que elas têm que obedecer, que elas têm que mostrar para o coleguinha que ela é diferente. Então nós também precisamos fazer isso. E é na nossa casa, é na nossa família, é lá no seu trabalho, principalmente no seu trabalho, porque às vezes a pessoa tá muito linda na igreja, mas a hora que chega no trabalho ela se transforma, ela faz as coisas relaxadamente, ela não mostra que é um servo verdadeiro do Senhor. E nós precisamos estar sempre atentos para a nossa conduta, o que nós estamos fazendo, se você está mentindo no seu trabalho, se você está fazendo as coisas de qualquer maneira, porque você não é pago para isso. Nós precisamos fazer as coisas não como para os homens. Lá em Colossenses 3:23 diz isso. Não como para os homens, mas como para Deus. Excelência, como para Deus. Porque as pessoas lá também vão olhar pra gente, lá a gente vai ser espelho também, as pessoas vão olhar e vão ver o que a gente está refletindo. Se a gente está refletindo verdadeiramente a presença do Senhor, que a gente diz que habita em nós, ou será que a gente está refletindo outras coisas que não tem nada a ver com o Senhor? Então hoje eu te convido a fazer uma reflexão, a parar um pouquinho, orar ao Senhor, pedir para que Ele examine o seu coração, a sua conduta. Talvez tenha algo que você não sabe que está fazendo e que é errado, mas peça ao Espírito Santo que te mostre. Às vezes alguma conduta, alguma postura sua que está desagradando a Deus, o Senhor mostra, mas nós precisamos orar e falar com Ele. Eu quero agradecer a oportunidade. Nós vamos fazer agora uma oração para a gente finalizar. Agora você fecha os seus olhos.
Fala com o Senhor, fala com Ele. Peça para Ele esquadrinhar o seu coração e verificar se há algum caminho mau, se há alguma conduta que não agrada a Ele. Para que Ele molde você de acordo com a vontade dEle, para que você seja uma pessoa que reflete o brilho do Espírito Santo que habita em você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa noite, pela Tua palavra que todos os dias é ministrada aos nossos corações. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, visita, ó Pai, as nossas vidas. Pai, esquadrinha nossa alma, nosso coração, as intenções dEle. Tudo que estamos fazendo, ó Pai, que o Senhor esteja olhando e que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Que o Senhor deixe em nós somente aquilo que é da Tua vontade, que provém de Ti. Pai, molda-nos, ó Pai, que sejamos como um vaso nas mãos do oleiro, que o Senhor esteja nos moldando de acordo com a Tua vontade. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, instrumentos de bênção. Que sejamos tios, tias, pastores, pastoras de crianças. Compromissados com a Tua palavra, Senhor. Compromissados em expressar o brilho do Espírito Santo. Em ser sal da terra e luz desse mundo. Que aonde a gente chegar, Senhor, que mesmo que seja em meio à escuridão e às trevas, que a luz do Espírito Santo possa resplandecer. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus e nós Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais, ó Pai, para anunciar o Teu Evangelho a todos os cantos da nossa cidade, do nosso bairro, Senhor. E que as pessoas possam olhar para nós e que a nossa conduta também seja de um servo do Senhor, como foi o profeta Elias, ó Pai, que fez tantas coisas, tantas maravilhas e sinais que o Senhor fez através dele, porque ele era um servo compromissado com o Senhor, com a Tua palavra. Que nós também sejamos esses servos, ó Pai, compromissados com o Senhor e com a Tua palavra. É no nome de Jesus é que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ficou até agora. Raquel, vou falar só tchau, tá? A Maria, Suzilei já falei, né? Acho que é isso. Não sei se tem mais alguém que não dá pra ver. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu acho que amanhã, não se esqueçam, amanhã na página do Departamento Infantil, às 20 horas, a tia Cleide vai estar falando com as crianças. Amanhã é totalmente para as crianças. Coloque suas crianças para assistir, porque às vezes é à noite. Manda o link para suas crianças para que elas possam assistir, porque vai ser uma palavra. A gente está com 2 projetos nesse mês, que é aprendendo com as mães não tão conhecidas da Bíblia, mas também o Maio Laranja. E amanhã a tia Cleide vai trazer uma palavra muito abençoada para as crianças. Então, distribua esse link bastante. Já tem lá o banner, vai lá na página, acha o banner lá, manda para as mães, manda para todo mundo, para que as crianças possam assistir, para que elas aprendam a se proteger, para que elas saibam que Jesus é o protetor delas. Então não se esqueçam, viu? Amanhã às 20 horas e no domingo às 15 horas a tia Dai vai estar falando com os adolescentes e pré-adolescentes. Então não se esqueçam. Marca na agenda. Os das 15 horas ainda é mais cedo, dá para poder mandar para todos os seus pré-adolescentes e adolescentes, divulgar na sua igreja, divulga para todo mundo. E o de amanhã também, tem muita criança que fica acordada até tarde, então pede pro papai e pra mamãe colocar para assistir junto, porque vai ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês, tia Cleide, pastor Roberval e toda a família, todas as meninas, né, muitos R's, né? Deus abençoe a todos vocês que ficaram aqui, tá? Irmã Maria, irmã Suzilei, eu não acho que não tô conseguindo. Hilda, é Hilda? É Hilda. Todos vocês, que Deus abençoe. Fica com Deus. Tio Júnior, todos vocês, a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Tchau.